justificar um orgulho. Não que você sente que precisa transmitir para os outros e tal, os dons que Deus lhe deu tem que ser usados. Claro, é uma obrigação que lhe pesa. Não é algo para ficar lá lhe empavonando. Nunca caia no erro, nunca, de pensar que está acima de algum irmão da igreja, ou de outras igrejas, ou até de pessoas que nem da igreja são, por causa de qualidades e virtudes que você, porventura, possua. Você não vai ser respeitado pela sua igreja e pelas outras pessoas apenas por essas coisas. O que determina o grau com que o conceito de fidelidade a Deus vai ser medido é a humildade com que você vai tratar as suas qualidades e virtudes. Observem que eu não estou falando do tamanho dessas qualidades e virtudes, da quantidade delas. Podem ser muitíssimas, podem ser pouquíssimas, não importa. Mas a forma humilde com que você vai tratar essas qualidades e virtudes é que vai determinar o grau com que você vai ser considerado alguém fiel ou não. Disponham-se a lavar os pés uns dos outros, ou disponhemos-nos a lavar os pés uns dos outros. Agora chegamos a um ponto importante. Quando lemos uma passagem sobre alguma coisa em desuso hoje, o impacto tende a ser quase zero, infelizmente. Mas não é para ser assim. Vamos examinar a situação da época que havia para aquela prática existir e vamos tentar aplicar pelo menos os conceitos. Exemplo: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo? Beijo. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Muito bem. Quando lemos isso hoje em algumas passagens do Novo Testamento, nós passamos por cima. Por quê? Porque isso não se faz mais atualmente, pelo menos na maioria das igrejas. Algumas igrejas ainda fazem, mas muito poucas. De uma maneira geral, podemos dizer, no cristianismo foi abolido isto. Então você passa os olhos por cima, os olhos e o coração por cima da passagem e desliga o interruptor. Não, isso aqui, negócio de ósculo santo, beijo santo, não está mais em uso, não vou beijar ninguém lá na igreja, então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso. Para! O importante não era o beijo em si, o importante era o que existia entre os irmãos, tal que dava um clima para que eles encontrassem naturalmente vontade e uma disposição correta, digna de se beijarem mutuamente, de se saudarem com um beijo santo. Então não é o beijo em si, mas o que havia por trás da comunhão entre eles, para que o beijo pudesse existir e ser praticado de uma maneira correta, digna aos olhos de Deus. Então, quando você vê saudai-vos uns aos outros com o beijo santo, não pense que você está isento de parar um pouco e refletir nisto. Minutinho. Se o beijo santo ainda existisse na nossa igreja, eu teria condições de dar um beijo santo no irmão, na irmã, ou eu faria isso com hipocrisia hoje? Aí você está aprendendo a passagem do ósculo santo. Seria muito estranho eu beijar hoje alguém, não pela prática, porque eu sei que a falta da prática torna algo estranho, mas não por isto, mas é porque fulaninho lá eu não aguento nem abraçar, nem olhar, quanto mais beijar. Então pode parar, você já não poderia aplicar para a sua vida aquilo que Paulo mandou, nem que hoje não se use mais o beijo santo, porque considera então o abraço santo, ou o tapinha nos ombros santo, ou o olhar santo, ou o riso santo. Ri uns para os outros com um riso santo, ou seja, um riso sincero, natural. Como eu falei, um tapinha nas costas que seja natural, amoroso, gostoso, e não uma coisa hipócrita. Este é o ponto. Só que eu não estou pregando aqui sobre beijo santo, que dá só um exemplo, é para vocês verem como é fácil você jogar fora
muitas passagens da Bíblia, especialmente no Velho Testamento. Sacrifício tem nada a ver comigo. Sacrifício, véu rasgado, lugar santo, santo dos santos, cordeiro, sangue derramado, propiciatório, a placa de ouro em cima da Arca da Aliança, com as pontas das asas dos anjos se juntando. Então, tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Embora você não vá mais sacrificar. O que não tem nada a ver com você hoje é você pegar hoje uma pombinha e levar como sacrifício, se você tiver poucas posses, ou um carneiro. Isso aí não tem mais nada a ver com você. Ou uma ovelha. Já sabemos que todos apontavam para Cristo e tal. O problema é que muitas vezes a gente fala tanto nisto, essas coisas apontaram para Cristo, aí olha para Cristo, que é certo, mas deixa para olhar e aprender muitas coisas belíssimas que a Bíblia ensina sobre Cristo, pelos animais, pelo sangue dos animais, pelos sacrifícios e por muitas coisas que Deus, pelo dízimo e por muitas coisas que Deus ensinou no Velho Testamento, ou impôs aos judeus na época em que estavam embutidas lições valiosíssimas sobre aquele para o qual você diz que está olhando o dia todo. Mas é estranho você dizer que quer olhar para Cristo, aí vai para o Velho Testamento cheio de tipos de Cristo, de modelos, podemos dizer assim, de Cristo, não quer saber. Você não entendeu alguma coisa aí, não sabe o que está perdendo. Então eu quero voltar para a nossa passagem, e que nós temos a tendência de pensar, foi um gesto lindo de Jesus mesmo, eu reconheço, sendo o Senhor o mestre, e deve ter sido meio duro para os discípulos imitarem aqui, lavar os pés dos outros, ou algum outro gesto de serviço humilde. Ainda bem que esse costume é antigo, está todo mundo hoje com meia e sapato, não tem mais sentido nenhum chegar na igreja com uma panelinha d'água, uma vasilha, uma toalhinha, e dizer, por favor, tire a meia e o sapato que eu vou lavar seus pés. Não teria sentido, não tem mais poeira no meio da rua, pelo menos em cidades como a nossa, asfalto. Não se usa mais lavar os pés em refeições, em lugares onde estavam tendo encontros sociais. Acabou completamente, isso perdeu o sentido. Estou livre de lavar os pés dos irmãos na igreja. Segunda coisa que eu estou livre, ainda bem, estou livre de beijar os irmãos na igreja com o Espírito Santo, estou livre de lavar os pés dos irmãos, está bom demais esse negócio para mim. Você volta lá para o seu discipulador e começa tudo de novo. Vai aprender as coisas elementares da palavra de Deus, se você pensa assim. O raciocínio está certo. Ou seja, você está livre de chegar com a vasilha, com água e uma toalhinha e lavar os pés dos irmãos. Sim, disso você está livre. Seria estranho alguém querer fazer isso. Mas não elimina, é óbvio que não elimina a necessidade de praticarmos gestos e atitudes de humildade. Atitudes semelhantes ao gesto de lavar os pés da época. Esse é o ponto principal do exemplo que Jesus quis dar. Ou vocês acham que tudo que ele quis mostrar ali acabou no momento em que inventaram a meia, no momento em que usaram o sapato e botaram o calçamento e asfalto na rua? Acabou. Olha, tudo que Jesus fez ali e quis dizer, esquece. Eu nem prego mais em cima de João 13, porque não tem nada a ver conosco hoje. Claro que tem, tudo, 100%, não é 99%, é 100% a ver, porque sempre vai ter gestos, serviços de humildade. Pode ser hoje no século 21, mais na frente, se Jesus não voltar antes, mas sempre vai ter. Seria interessante talvez elaborar uma lista do que hoje seriam atitudes tão humildes quanto era na época lavar os pés. Mas eu sou meio contra lista e passos. Conhece os livros? 12 passos para você ficar o crente mais espiritual do mundo, 18 passos para você recuperar o seu casamento,
8 passos para isso, tudo é passo para aquilo, para lá. Não vou dar lista nenhuma. Você faça a sua. Você sabe as suas dificuldades. Você sabe onde é que pega em você. Talvez ajudar o irmão a atravessar a rua e levar um peso que ele está levando com as 2 mãos seja uma coisa muito simples. Para outro talvez não seja. Não sei. Levar a mala do outro. Eu faço outra coisa. Faz outra coisa. Por quê? Não quer ajudar o irmão a levar a mala dele, ou o pneu dele que furou. Por quê? Será que tem um lava-pés aí para você? Na época de hoje? Para uns não. Aquele tipo de serviço. Mas para aquele que levaria numa boa aquela bolsa, aquele peso, ou o pneu furado, sei lá o quê, já um outro tipo de serviço, um outro tipo de gesto, já não gosta mais tanto. Olha o lava-pés para você, um lava-pés particular. Veja em você o que está faltando para esta atitude de humildade. Eu digo uma coisa, não fuja da atitude de humildade e nem de atos de humildade. Sem atitude não vai ter atos de humildade. A humildade começa no coração. O comportamento humilde, as palavras humildes, as ações e reações humildes vão ser simplesmente um resultado do que está dentro do seu coração já. Mas o exemplo de Jesus não se restringiu só, como eu falei, a ser humilde, mas a servir. E com isso eu quero aplicar um pouco e encerrar. Muitos crentes de fato são humildes no trato, na maneira de ser, na maneira como se comportam na igreja, no trabalho, e tanto ouvem, leem as escrituras, leem livros, que acabam realmente, até um certo ponto, conseguindo mesmo segurar aquele orgulho, aquele egocentrismo, segurar um pouco. Todos nós deixamos extravasar, infelizmente, mas não tem sido grandes problemas. Para muitos crentes, eu acho, o fato de serem arrogantes e orgulhosos, exageradamente, tá?